Pensa que o desconforto pode ser a bússola para você se direcionar onde você deve seguir, onde você deve ir, como você deve ir, o que você deve mudar. Sempre olha nesse sentido. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre desconforto. Já parou para pensar que o desconforto não é o real problema, mas que talvez seja a porta de entrada para o problema? Ou até mesmo a porta de entrada para a solução? A gente vive rodeado de desconforto e às vezes coisas que eram confortáveis passam a não ser mais. Aquela roupa apertada, aquela roupa que já não fica mais confortável, aquela amizade que já não cabe mais, o emprego, uma relação amorosa. As coisas que talvez antes eram confortáveis, elas passam a ser desconfortáveis. Mas é através disso, por mais desconfortável que seja, isso que talvez vai te impulsionar para mudar, para entender o que faz sentido, para abrir mão de coisas que já não cabem na nossa vida. E isso é a vida. A vida é cíclica, ela é de momentos, ela é de movimento, ela nos chama a nos movimentarmos. E que uma coisa que faz sentido hoje não necessariamente tem que fazer sentido amanhã. Então, da gente também aprender a desapegar, a olhar esse desconforto como esse impulso para ir além, para evoluir, para mudar se for necessário, e de não olhar ele como algo ruim apenas. Claro que não é legal a gente se sentir assim, não é confortável a gente se sentir assim, mas é importante a gente dar nome, a gente dar olhar para isso. Aquela amizade que já não tem mais tanto assunto, que já não faz mais tanto sentido, que às vezes te fere, mas você se mantém lá porque talvez seja uma amizade de anos. Será mesmo que a gente precisa se manter nesse desconforto? E que a gente precisa também entender que, como eu falei, a vida é feita de ciclos e que tem ciclos que precisam ser encerrados, até para que outros ciclos sejam iniciados e que condizem mais com quem a gente é. Eu sempre brinco com os pacientes ou com amigos, enfim, de que às vezes me trazem, né? Ah, mas eu mudei muito. Ah, mas antes era assim, agora não é. Que bom que teve mudança. Quer dizer que a vida está acontecendo, que você está evoluindo. Que talvez o nosso propósito maior aqui nessa terra seja evoluir, seja crescer enquanto pessoa, amadurecer, aprender com os erros. Triste seria se a gente se mantivesse naquela pessoa de 10, 15 anos atrás. Da gente entender que a gente também evolui, que a gente também cresce e que na maioria das vezes as coisas que antes faziam sentido, talvez hoje não façam mais e que elas precisam ser encerradas para que outras novas venham e tomem espaço, que tenham espaço para florescer coisas novas e que façam mais sentido com quem a gente é no hoje. E aí que entra mais uma vez a nossa vida corrida. A gente se deixa levar pela correria, pelo automático, de é assim mesmo, deixa pra lá, releva aqui, releva ali. E a que custo? A custo de ansiedade, a custo de depressão, a custo de transtornos de pânico e tantos outros transtornos que a gente vê em burnout, por exemplo, são exemplos de coisas que poderiam talvez ser evitadas ou até amenizadas diante da gente parar, respirar, entender o nosso caminho, entender o que a gente está fazendo, sair desse piloto automático e da gente não aceitar os desconfortos que a gente pode desapegar, desconfortos que a gente pode mudar, que a gente pode deixar para lá. Claro que tem alguns que demandam mais tempo, ou mais atenção, ou são mais dificultosos, mas alguns a gente pode deixar para lá. Alguns a gente não precisa relevar. Deixa, vai, é assim mesmo. É a vida. Não, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, entender que o desconforto não é normal, não faz parte do normal. Tem muitas pessoas, eu tenho dor de cabeça todo dia, mas é normal, é assim mesmo. Que bom que eu tenho uma cabeça. Não, vamos entender essa dor. A gente não tem que viver com dor. A gente não tem que viver no sofrimento e a gente não tem que viver no desconforto. O desconforto, ele nos chama para evolução, para mudança, para saúde, para se apropriar da gente, para sair do desconfortável, para sair do automático. Então não é uma coisa de todo ruim. É o que eu sempre falo, nenhum sentimento eu vejo como ruim, mas ele te chama para uma reflexão, para uma ação, para uma mudança, qualquer sentimento que seja. Então, da gente usar esse desconforto a nosso favor, aprender a lidar com ele
entender de onde de fato ele vem, qual que é o real problema e da gente mudar a partir disso. Pensa que pode ser um momento de mais profundidade com você mesmo, de abrir novos caminhos, de abrir novos ciclos, de você tomar as rédeas da sua vida, de você tomar as decisões por você mesmo. Acolher, né, o sentimento, eu acho que é o primeiro passo fundamental da gente aprender a lidar com esse desconforto e olhar para ele de uma forma mais amiga, talvez. Pensa que o desconforto é um sintoma. Quando a gente tá com uma febre, por exemplo, a gente toma um remédio antitérmico, mas a gente vai investigar o porquê de estar, né, tendo febre. Assim a gente precisa fazer com desconforto, mas muitas vezes a gente releva, a gente esconde, a gente esquece desse sintoma. E aí que tá, a curto prazo pode funcionar, mas a longo prazo, como eu falei, pode trazer N transtornos, ansiedade, depressão, burnout, pânico, enfim, é uma infinidade de coisas que pode dificultar nas suas relações, em relação a você mesmo, né? Baixa autoestima, de você ficar desgostoso da vida. Então, a gente precisa também olhar por que que um sintoma físico a gente vai na hora no médico, mas um sintoma psicológico ou um sentimento a gente não consegue ver. A gente acha que é normal ou que é bobeira e a gente deixa passar. Então é importantíssimo a gente sempre olhar, principalmente o desconforto, que é o tema do nosso vídeo, de uma forma como se ele fosse realmente um sintoma. E ele é o sintoma, como eu falei lá no começo, ele não é o problema, ele é o sintoma de algum problema que a gente precisa investigar e cuidar. Pensa que o desconforto pode ser a bússola para você se direcionar onde você deve seguir, onde você deve ir, como você deve ir, o que você deve mudar. Sempre olha nesse sentido. Então, da próxima vez que você pensar em deixar ele debaixo do tapete, para, repensa, reflita, busque ajuda se necessário de psicólogo, de fazer uma psicoterapia, ou até de amigos, familiares, enfim, para que você consiga entender esse desconforto, manejar esse desconforto e trazer esse desconforto para o confortável. E para encerrar, eu quero trazer aqui uma reflexão em relação ao outro, porque muitas vezes a gente se coloca desconfortável para deixar o outro confortável. Então é da gente também aprender a lidar com limites, seja os nossos, seja do outro, até onde é confortável para a gente, até onde é confortável para o outro, da gente não abrir mão do nosso conforto em prol apenas desse outro, de ter esse equilíbrio, da gente conseguir se manter num confortável e o outro também. E se não é possível, da gente pensar, esse desconforto que esse outro vai me gerar vale a pena? É legal? É bacana? A longo prazo, quais são os resultados? De refletir sempre nisso. Porque, como eu falei, a gente tende muito a deixar sempre o outro confortável e a gente no desconforto. Então, a gente precisa inverter um pouquinho essa chavinha. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você já gostou e não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo se vocês já tinham pensado sobre esse assunto, o que vocês refletiram sobre. Eu adoro conversar aqui com vocês. Ativa o sininho também para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal e me segue nas outras redes. O arroba tá aqui do ladinho e serão muito bem-vindos lá também. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, espera aí, assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!